Paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um dia do Propósito de Fé 365, PDF 23, 23º dia do Propósito de Fé, onde levamos a Palavra de Deus ao seu coração, para que você possa receber de Deus a cada dia aquilo que Ele traz de mensagem, de reflexão para a sua vida, para o seu crescimento, para que você conheça mais de Deus e possa entender mais do manual de fé que Deus revela através da sua palavra, para que você tenha uma vida plena, de sucesso, próspera, feliz. É esse o desejo de Deus ao nosso coração, que sejamos plenos nele, em comunhão com Ele, que estejamos sempre diante dele e recebendo mais e mais dele a cada dia. E esse é o nosso propósito. E nesse dia de hoje estaremos vendo o reencontro dramático que os irmãos José terão com ele após a sua saída do Egito, retornando a Hebrom, a casa de seu pai, depois daquela ceia farta, depois daquele encontro com José, que todos estavam já aliviados, porque restituíram o valor em prata dos mantimentos que eles haviam levado a primeira vez, mostrando assim que eles realmente eram homens honestos e não espias. E também levando Benjamim até a presença do governador José, o qual eles não reconheciam ainda como irmãos e como filho de Jacó, filho de Israel. Então, nesse capítulo vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o caráter dos irmãos de José, que durante todos esses anos foi forjado, foi lapidado por Deus. Nós vamos ver a mudança de atitude, comportamento, de padrão mental dos irmãos José, diante desse teste, mais um teste que José vai fazer com que seus irmãos passem por ele, para testar a fidelidade, o coração, o caráter dos seus irmãos. José mais uma vez coloca seus irmãos à prova e pegando aquilo que era mais importante para ele, que era a vida do seu irmão caçula Benjamim. Essa mensagem de hoje com certeza vai trazer várias reflexões para a sua vida. E vamos ver quem já está conosco aqui: Marlene, Maíra, Roseli, Silva, Andresa. Que prazer enorme estarmos juntos em mais um dia nesse propósito de fé. É com muita alegria que nós iniciamos esse dia onde Deus tem algo extraordinário para falar ao seu coração através dessa palavra que nos traz refrigério da alma, conhecimento, que é a comunhão, intimidade com Deus, entendimento, para que nós possamos continuar a nossa vida refletindo sempre nesse manual da vida. E assim diz Gênesis 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, o servo, dizendo: enche de mantimento o saco desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Aqui novamente, então, José vai colocar à prova seus irmãos. José não estava fazendo nada para prejudicar e nem para enganar. Ele estava fazendo algo para testar o coração dos seus irmãos. Às vezes Deus permite que coisas absurdas as pessoas podem levantar contra nós, que coisas absurdas podem advir sobre nossa vida, para Deus testar a nossa fidelidade a Ele, para Deus nos testar diante das pessoas, diante das nossas atitudes, diante das nossas maneiras de ser, como que nós procedemos com Deus, a nossa fidelidade com Deus. Então, não é algo que Deus faz para nos punir, para nos condenar, para nos julgar, não. É algo que Deus permite que aconteça para que nós possamos, então, demonstrar o nosso coração aquebrantado, limpo, diante dele, e muitas vezes, para que nós também possamos refletir, na maioria deles, sobre os nossos erros do passado, sobre as nossas atitudes do passado, porque sempre nós estaremos sendo colocados à prova para saber se realmente o nosso caráter
está coerente com o caráter cristão. Se realmente nós mudamos, porque existe uma frase que as pessoas, um ditado popular que as pessoas falam, pau que nasce torto, morre torto, e até a sua cinza, se jogada no rio, ela vai sair torta. Mas Cristo vem trazer uma nova concepção de vida para nós. A palavra dele fala que todos que estão em Cristo, nova criatura é. Então não tem essa de que você nasceu assim, que você vai viver assim e que você vai morrer assim. Cristo forja o nosso caráter, molda o nosso espírito, coloca em nós um espírito novo, um espírito de cristão, renovando-nos em seu amor, através da sua palavra, através do seu ensinamento. Cristo faz isso conosco. Quantos estavam na vida de pecado, estavam na vida de crime, cometeram assassinatos, cometeram coisas absurdas, e lá na cadeia, na prisão, tiveram seu coração quebrantado pela palavra, por alguém que foi pregar a palavra, e receberam de Deus ali a revelação, receberam de Deus um novo significado. A palavra de Deus forjou a alma, o coração desse povo, e a maioria, ou muitos deles, passam a viver uma vida reta diante do Senhor, e alguns até se propõem a levar aquela experiência, o seu testemunho, através da palavra, a outros corações, para edificar outros corações. Então Deus permite que muitas coisas nos aconteçam para poder ver se realmente, para provar as nossas mudanças, se realmente temos esse caráter cristão. E foi isso que José fez. Passou seus irmãos por um teste de fidelidade, e também ele queria ouvir da boca dos irmãos se realmente eles estavam mudados, transformados, se eles reconheciam os seus erros. Deus espera isso de cada um de nós. Deus não quer nos punir, não quer nos julgar e não quer nos afastar dele. Na realidade, Deus quer nos aproximar dele. Essa era a intenção de José, aproximar-se de seus irmãos. Olha a história de José, como nós falamos, sempre tipifica a história, a vida de Cristo. Ele é um tipo, uma figura do que Cristo viria a ser. Toda a vida de José, como nós temos falado, está sendo uma figura do que seria a vida de Cristo. Então, Deus nos coloca à prova para que nós possamos estar sempre unidos a Ele. Então, Jesus, nós vamos ver mais à frente aí qual a atitude de Judá que Judá teve diante dessa prova de fidelidade, dessa prova de amor, dessa prova de mudança. Vai ser praticamente a mesma coisa que Jesus vai fazer por nós, colocar no nosso lugar para a expiação vicária, ou seja, para colocar em nosso lugar, para nos substituir e levar sobre si aquilo que era o nosso pecado, aquilo que era a nossa culpa. Nós vamos ver como que Judá também se torna figura de Cristo aí nesse contexto. E José, voltando, ele é figura de Cristo porque ele busca juntar os seus irmãos para próximo de si. Jesus fez isso com o seu sacrifício, fazendo a vontade do Pai. Ele passou em cima de muitas coisas, de muito sofrimento, de tudo aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele, que o julgaram, condenaram, espancaram, levaram à cruz e o mataram. E mesmo assim, lá com braços abertos, Jesus eleva os pensamentos ao Pai e clama: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nessa atitude, Jesus estava o quê? Juntando a nós, mostrando que ele reconhecia nossas fraquezas, nossos erros, e que nós não temos muitas vezes, na maioria das vezes, consciência do quanto estamos pecando contra Deus, do quanto estamos transgredindo a lei de Deus. Mas a intenção de Cristo nesse ato era unir-nos a Deus e mostrar que ele estava ali em substituição a nós. Então assim José também faz, no sentido de querer que seus irmãos estejam junto a eles, testando se realmente eles sabiam ou não do que estavam fazendo, se tinham ou não consciência dos seus pecados, dos seus erros, e com a intenção de trazer seus irmãos para próximo dele, juntamente com o seu pai. Então vamos lá, versículo 2: E o meu copo, o copo de prata,
Olha o que diz no verso 1. E deu ordem ao que estava sobre sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar. Levem tudo que puderem levar nos seus sacos. E depois põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, ele diz, o meu copo de prata porás na boca do saco do mais novo, dizendo, com o dinheiro do seu trigo. Então ele colocaria, o servo poria na boca do saco do mais novo, que era Benjamim, juntamente com o dinheiro, o copo de prata de José. E fez conforme a palavra que José tinha dito. O servo fez conforme o que José havia lhe ordenado. Vinda a luz da manhã, ou seja, clareando o dia, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Então, se foram os irmãos de José indo com seus sacos lotados de mantimentos sobre os seus jumentos, e eles não sabiam que ali na boca do saco de Benjamim havia o dinheiro, a prata, o copo de prata, o cálice de prata de José, que ele servia, que o seu servo servia à mesa ali com José. E é algo que era simbólico, que tinha um significado muito grande para o povo egípcio, que vocês vão entender um pouquinho a mais. Por que do cálice? Por que desse copo de prata? Porque era algo de muito valor para os egípcios. E o meu copo, o copo de prata porás. E assim foi, raiou o dia, eles foram com os seus jumentos, com os sacos lotados de mantimento. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-lhes dirá: por que pecastes mal por bem? Por que pagastes mal por bem? Então assim fez o seu servo. O seu servo seguiu as orientações de José. O seu servo fez tal qual havia planejado de forma estratégica José, para colocar mais uma vez em prova os seus irmãos. Aí José até orienta como que ele deve falar: porque pagastes mal por bem. E isso traz uma reflexão também para a nossa vida. Muitas vezes nós injustamente pagamos o mal pagamos o bem com o mal. Aqui, pagastes mal por bem, porque muitas vezes nós fazemos algo de mal para as pessoas que nos fazem bem, porque muitas vezes nós levantamos a nossa voz, nós agredimos verbalmente, nós agimos com indiferença, nós ignoramos, nós ferimos e agredimos com palavras, com gestos, com atitude, pessoas que nos fazem tão bem. Seja você, marido, com sua esposa, que está sempre cuidando de você, fazendo o melhor a cada dia para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para você, tentando buscar fazer o melhor, e você às vezes chega indiferente, você chega com palavras duras, cobrando, exigindo, como elas fosse apenas uma serva e não uma companheira, uma adjuntora, aquela que Deus te concedeu para que fossem uma só carne, para que pudesse amar, para que pudesse respeitar, para que pudesse caminhar juntos, porque a palavra de Deus fala que é bom que seja dois, para que quando um cair, o outro possa levantar, para que possam dar força um para o outro. Você, esposa, seu marido que trabalha tanto, buscando fazer o melhor, para trazer o melhor para casa, que às vezes te trata com todo carinho, leva flores, palavras amorosas, porque muitas vezes você não retribui isso, porque você às vezes trata com secura, com indiferença, sempre reclamando, sempre desconfiando, colocando culpa nele de tudo que acontece na sua vida, pela sua própria infelicidade. A felicidade é algo que depende de nós mesmos, um estado de espírito pessoal, onde nós temos total responsabilidade. Não é aquilo que nos acontece que pode destruir a nossa vida, nos causar infelicidade, mas sim como nós percebemos aquilo, como nós ressignificamos aquilo, como nós internalizamos aquilo para a nossa vida.
se nós usarmos o processo de ressignificar, de trazer um novo sentido, um novo significado para tudo que nos acontece, nós podemos fazer com que aquela coisa ruim, aquela experiência negativa, possa ser transformado em aprendizado, em conhecimento, e pode ser também usado para a nossa edificação, para forjar o nosso caráter, a nossa vida cristã. Mas enfim, você filho, quantas vezes você foi ingrato com seu pai, quantas vezes você feriu a sua mãe, quantas vezes você foi indiferente com eles que te deram tanto amor, tanto carinho, passaram noites e noites em claro, sem dormir, velando o seu sono. Talvez você no momento de doença, no momento de grande angústia com os seus pais, de ver você naquela situação, eles fizeram de tudo que podiam fazer por você com tanto amor, com tanta dedicação, seu pai trabalhando tanto, sua mãe tão zelosa, tão carinhosa, e agora talvez até no momento de velhice do seu pai, da sua mãe, você os ignora, você nem lembra que eles existem, você não dá a devida atenção, você filha, que talvez a vida inteira dependeu dos seus pais, agora está formado, tem um diploma, tem um título, tem sua profissão, você sequer tira um tempo para poder dedicar ao seu pai, à sua mãe, para dar uma atenção, para almoçar com eles. Por que você tem então pagado com mal o bem que eles têm feito na vida? Porque nós temos essa natureza, e é isso que Cristo nos chama, para mudar a nossa natureza, para poder praticar o bem, o amor, para poder estarmos em comunhão com Ele. É isso que o propósito de fé 365 quer trazer para a sua vida, para que você possa reconhecer que você tem uma nova identidade, a identidade de um cristão. Lá na passagem, parece que é 1 João 3,1, fala que Deus, por seu amor, Ele nos torna filhos pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos torna filhos de Deus. Então nós temos uma nova identidade quando nós estamos na presença de Cristo, e nós devemos então entender, reconhecer, primeiramente ser gratos a tudo que as pessoas fazem por nós e não pagar com o mal. Pensem nisso, reflitam sobre isso, tragam uma meditação para a sua vida em relação a essa passagem. Então eles falam: pagastes mal por bem? O servo fala: não, este o copo em que bebe meu senhor, não é este o copo que bebe o meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. Aqui ele fala, usa uma estratégia, usando o artifício de que aquele copo é o copo de adivinho do seu Senhor. Na realidade, existia um costume entre os reis do Egito, entre as autoridades do Egito, que eles usavam um cálice, que chama-se hidromancia, usava-se um cálice para poder, com a água, com o cálice cheio de água, através ali das configurações, dos movimentos da água, adivinhar o futuro. Não era o caso de José. Nós bem sabemos disso, que José, ele recebia revelação pelo Espírito de Deus. Era Deus que revelava a José o futuro, aquilo que Deus queria ao coração dos homens, o propósito de Deus para a vida de cada um. Então aqui o servo usa de um contexto cultural daquela época para justificar a importância daquele cálice. Então esse cálice tinha uma importância muito grande perante a cultura egípcia, porque era através dele que o povo recebia as revelações dos seus deuses, através dessa prática pagã, hidromancia. Porém, José não praticava tal coisa. José sempre deixou claro para os reis, para as pessoas, de que a revelação, a interpretação de sonhos dele vinha de Deus. Foi apenas uma estratégia do servo para poder mostrar a importância daquele cálice para o governador, no caso José. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Então, da mesma forma que José instruiu, orientou o servo a fazer, o servo fez. Então eles lhe disseram:
por que diz meu Senhor tais palavras? Ou seja, por que está desconfiando de nós? Longe estejam teus servos de fazer semelhantes coisas. Ou seja, nós nunca faríamos isso. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornaram a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro. Então aqui, os irmãos José começam a se justificar. Longe de nós, não fomos nós que vimos ali o dinheiro que estava na boca dos nossos sacos, quando nós levamos o mantimento para Canaã. Chegando lá, nós vimos que tinha um dinheiro, que houve um engano, nós não retornamos com esse dinheiro e pagamos. Nós não demonstramos nossa fidelidade, nós não demonstramos aí que nós somos honestos, que nós não somos espias, que nós estamos de mão, de coração limpo diante do governador, do seu Senhor. Por que faríamos tal coisa agora, roubar ouro ou prata da mesa daquele que nos tratou tão bem, que nos serviu? Aquele com quem eles falam, um dos irmãos de José fala, aquele com quem de teus servos for achado, que morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. Eles estavam tão convictos que eles não tinham feito de nada de mal, que eles colocam a própria vida em jogo. Falam, olha, se realmente vocês acharem aquilo que vocês falam, que vocês estão entendendo de forma errada, que nós fizemos, que morram aquele que for encontrado, no seu saco esse cálice de prata, e todos nós seremos como servos do seu Senhor. Então é algo que eles colocam agora em evidência, em jogo, a própria vida e a sua liberdade. E aqui também Deus revela coisa extraordinária para a gente. O que você tem colocado em jogo? Por quê? Em relação a quem ou a que você tem colocado em jogo a sua própria liberdade espiritual? Talvez colocamos pelo ouro, pela prata, que eles estavam questionando aqui, os irmãos de José, o servo. Colocamos por causa do dinheiro, por causa das riquezas, por causa da fama. Colocamos em jogo a nossa própria vida e nos colocamos, às vezes, a nossa liberdade espiritual. Porque quando nós erramos, quando fazemos algo abominável aos olhos de Deus, nós nos tornamos escravos daquilo pelo qual nós pecamos, nós erramos. Aquilo nos faz escravo, aquilo que nos dá talvez o prazer, aquilo que nos engrandece momentaneamente, aquilo que nos traz alegria momentânea, mas que não é lícito, que não é de acordo com a vontade de Deus, que não é de acordo com os preceitos cristãos. Aquilo momentaneamente traz prazer, assim como muitos usam as drogas para sentir bem de uma forma momentânea, mas não sabendo eles o risco que eles estão expondo à sua própria vida, porque ali eles passam a ser dependentes, escravos, perdem a liberdade da sua alma, perdem a liberdade da sua vida, se tornam escravos daquela condição. Então, que sirva de reflexão também para vocês, para que vocês possam analisar o que eu tenho colocado na minha vida, o que eu tenho buscado na minha vida, o que está diante de mim na minha vida, que eu tenho buscado para mim, mas que vai tirar a minha liberdade, vai me tornar escravo do pecado novamente, que vai aprisionar a minha alma, a minha mente, que vai fazer pesar isso por anos e anos, que vai me afastar de Deus. Porque se nós somos chamados para ser filhos de Deus, quando nós erramos, nós voltamos àquela condição de escravos. Escravos são aqueles que perderam a liberdade, são aqueles que se tornaram escravos diante de uma situação, porque aquilo acaba aprisionando a sua alma, seu espírito e até mesmo a sua paz. Então pensem muito nessa passagem aqui e reflitam sobre ela. Ele diz, ora, seja também assim conforme as vossas palavras, que aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Ou seja, eles iriam apenas colocar a culpa sobre aquele que estivesse o cálice de prata do governador, que os outros seriam desculpados e poderiam retornar. E buscou, começando do maior e acabando do mais novo. Outra vez, lembre-se que
que quando eles sentaram à mesa para poder cear com José, eles colocaram toda a prata com que eles comiam ali na refeição, os pratos, copos, talheres, tudo na ordem do mais velho ao mais novo. Eles se assentaram diante de José e eles ficaram assim, mas como eles sabem? Então na cabeça deles podia, esse governador realmente, ele adivinha, ele sabe de todas as coisas. E agora, novamente, até para poder provar a sua inocência, o servo então começa do maior até o menor. Gerava isso para gerar aquela expectativa, se realmente tinha alguma coisa ou não. No coração deles, eles acreditavam que não. Mas quem sabe algum dos irmãos pudesse ter feito esse ato abominável, né? Eles não poderiam estar respondendo de uma forma consciente, uma vez que qualquer um de nós podemos ter atitudes enganosas e cairmos. Mas aí o servo age estrategicamente também, começando do maior até o menor. E eles apressaram-se, a cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco para que pudesse ser vistoriado. E buscou, começando do maior e acabando em Benjamim, que era o mais novo. Então rasgaram-se. Aqui. E buscou, começando do maior e acabando mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Imagine que desespero, que tristeza, que dor que sentiram eles nesse momento. Será que Benjamim fez tal coisa? Talvez ele caiu, ele não resistiu à tentação da prata ali e pegou, guardou para poder levar. Por que meu irmão faria tal coisa? Mas acima de qualquer coisa, acima do julgamento que eles poderiam fazer de Benjamim, observe que nesse momento não fala que eles se revoltaram contra o irmão e que eles julgaram o irmão. Nós estamos fazendo uma suposição que poderiam, naquele momento, o sentimento que veio ao coração foi de indignação, foi de espanto, e de como isso pôde acontecer. Mas a palavra de Deus, ela revela o quê? Que eles rasgaram as vestes. Eles rasgaram suas vestes e carregou cada um seu jumento e tornaram a cidade. Esse rasgar as suas vestes, esse ato cultural de rasgar as vestes, colocar pano de saco, expressar o sofrimento, a dor, quando alguém perdia um ente querido, quando alguma coisa sobrevinha sobre a vida de alguém, e em profunda tristeza, em profundo desespero, em profunda desolação, eles se rasgavam as suas vestes, colocavam um pano de saco e se prostravam e oravam e buscavam a Deus. Era uma questão cultural, que demonstra o desespero, a agonia, a dor desses homens ao pensar que Benjamim, seu irmão, poderia ser escravo. E eles poderiam perder o seu irmão mais novo, assim como aconteceu com José. Naquele momento, talvez pudesse assim, estar rebobinando um filme da história deles. Tudo o que eles fizeram contra José, o sofrimento que eles causaram ao seu pai, a dor, a desolação com que ficou seu pai, o desespero, o compromisso que eles haviam feito com seu pai de que voltaria com Benjamim. Então aquilo deve ter sido um grande sofrimento que fez com que eles também buscassem na memória tudo que eles fizeram contra o seu irmão e que eles estariam passando pela mesma situação naquele momento. Eles revivendo as mesmas situações, e aquilo gerava dor. Quando nós trazemos à mente momentos do passado, coisas de sofrimento, de angústia, nós podemos ter dois tipos de comportamento. O primeiro é de nós ficarmos remoendo isso, disso expandir, porque naquilo que nós focamos vai aumentando. Então, se você foca no sofrimento do passado, nos seus erros do passado, isso vai só trazendo agonia, tristeza, dor, e você pode entrar em depressão, uma tristeza profunda. A maioria dos casos de depressão é que as pessoas ficam fixas nas suas ideias do passado, no que aconteceu no passado, nos seus erros do passado, e não consegue sair dessa situação, e onde você foca, aumenta. Então isso só vai aumentando a sua mente, só vai criando novas conexões, fortalecendo aquelas que já existem,
E você entra num quadro de depressão, de tristeza profunda, porque você está ancorado nas coisas do passado que te causou sofrimento e está trazendo sofrimento na sua vida aqui no momento. Essa é uma concepção, né, de que acontece, a forma com que algumas pessoas percebem e internalizam isso na sua vida. A outra é as pessoas que buscam no passado observar, olhar para o passado apenas para poder tirar lições, aprender com aquilo que eles viveram no passado, com aquelas experiências negativas e trazer um novo significado. Por isso é importante ressignificar sempre os fatos, os acontecimentos, para que você não fique ancorado, tirar lições, reflexão. É isso que Deus está trazendo para vocês nesse momento. Trazendo histórias do passado que já aconteceu, de homens de fé, de heróis da Bíblia, para trazer uma reflexão para o presente, para a sua vida hoje. Que você possa fazer isso também, que você não fique ancorado no seu passado, mas que você possa usar, ir lá, viajar no passado, para o passado, resgatar aquela experiência para edificar a sua vida, para que você possa trazer um novo sentido, um novo significado e para que você não erre mais da forma com que você possa ter errado lá atrás, para que sirva de experiência de vida para você. Então, nesse momento, ele deve ter ido lá no passado e falar: gente, o que nós fizemos com o nosso irmão José? Olha, a dor que ele sentiu é a mesma dor que nós estamos sentindo agora, da perda do irmão. Nós não podemos perder Benjamim, nós já perdemos o irmão por atitude nossa. E o que acontece aqui? Chegaram até a cidade, e quem veio ao encontro de José para poder pedir, interceder pelos seus irmãos? E veio Judá. Lembra-se de Judá? Judá, aquele que realmente planejou estrategicamente em vender José para os ismaelitas, para os medianitas, para aquela caravana que seguia para o Egito como escravo. José foi o mentor, o cabeça da venda de José. Judá foi esse mentor que vendeu José como escravo para o Egito. E agora quem assume esse compromisso diante dos irmãos e do próprio José, de ser o mentor, de interceder pelo seu irmão? Judá. Então aqui nós observamos que Judá realmente está como aquele que toma a liderança da família, aquele que está à frente agora, porém com a nova postura, com a nova mentalidade, com um novo coração. É para isso que Deus nos chama, para que nós mudemos a nossa mentalidade. Aquela história de que pau que nasce torto, morre torto, Judá está demonstrando aqui que não é verdade. E você também pode demonstrar na sua vida, nas suas atitudes, no seu dia a dia, que isso não é verdade. Silvana está entrando aí, é um prazer. O Marlon, Jesus, um prazer enorme estar recebendo. Espero que a palavra de Deus possa estar impactando a sua vida e trazendo revelações para a sua vida. Então aqui nós vemos que Judá, com seus irmãos, a casa de José, e veio Judá, olha, sempre destacando agora a liderança de Judá, porque ele ainda estava ali e prostrado diante dele em terra. Então, nesse momento, novamente, Judá à frente, trazendo seus irmãos, se prostram diante de José, talvez com a sua alma quebrantada, desesperada. Lembre-se que nós falamos que José prefigura a vida de Cristo. Talvez quando nós estivermos nos nossos momentos de maior angústia, de maior dor, José ali como governador, como aquele que os seus irmãos, só ele poderia estar tomando uma decisão, uma atitude para abençoar com misericórdia, com amor a vida dos seus irmãos. Assim, Jesus, o nosso irmão que governa, lembra que quando Jesus, no seu sacrifício vicário, expiatório, deu substituição a nós, ele morreu, pregado na cruz, mas ao terceiro dia subiu, está à direita de Deus Pai, e ele reina para toda a eternidade. Ele é o governador dos governadores. Então ali está mostrando, está apontando, quando você estiver com o seu coração angustiado, quando você estiver triste, quando você estiver com um problema que ninguém mais pode resolver, o único que pode interceder, o único que pode, com sua misericórdia, com sua compaixão, resolver o seu problema, a sua angústia, a sua dor, é aquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. José, que os irmãos então vai apelar diante da sua angústia, da sua dor, do seu desespero, ao Senhor. Eles colocam aqui como servo, porém Jesus não nos vê como servo.
Jesus nos vê como irmão. José também não via os seus irmãos como servo, mas via ele como irmão. Está vendo como que José aponta para Jesus Cristo? Tudo, a história de José fala muito do que Jesus Cristo revela para nós. E disse-lhes José: que é isso que fizeste? Então, diante de José, seus irmãos prostraram, fala: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então José agora está colocando a prova. Às vezes Deus sabe qual que é o seu pecado. Deus sabe o que você comete. Às vezes não, Deus sabe. Às vezes não, sempre Deus sabe. É uma expressão de linguagem que a gente usa às vezes até inconscientemente. Deus sabe o que você fez. Deus sabe dos seus pecados. Mas Deus espera que você revele. Já José sabia, né, de tudo aquilo que estava se passando. Ele fala assim: eu sei do que está acontecendo. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas Jesus quer que você se retrate diante dele, que você exponha o seu coração. Deus sabe do seu pecado. Jesus sabe o que você faz de certo, de errado. Mas Jesus espera uma atitude que você venha e reconheça. Fale. É isso que José está fazendo. Com uma pergunta: o que fizeste? Ele espera que seus irmãos reconheçam os seus erros. Mas não é o erro daquele momento em relação à prata, que eles levaram o cálice de prata, não. É em relação à sua história, à sua vida, aos seus erros passados. Ele espera que eles revelem o seu coração. E quando tiver essa certeza do coração quebrantado, aí sim José vai se revelar a seus irmãos. Quando você chega diante de Jesus e revela Jesus, abre o seu coração, conta toda a sua história, por mais que Jesus saiba, mas Jesus quer ouvir da sua boca. O arrependimento vem pela declaração, o arrependimento vem pela pronúncia, por aquilo que você realmente reconhece como erro. Mas Jesus espera que você demonstre isso em palavras, em atitudes, em sentimentos, para que realmente Jesus possa revelar-se à sua vida, assim como vai acontecer aqui com a vida dos irmãos de José. E disse José: então, o que fizestes? Eu pergunto para você: o que vocês têm feito? O que fizestes? O que tem feito até hoje? O que fizeste? Está na hora de declarar, de arrepender, de abrir o seu coração, seja para a pessoa que você ama, seja para um filho, seja para não é sinal de humilhação, não. É sinal de grandeza quando nós reconhecemos nossos erros. É sinal de maturidade, de mudança. Então lembre sempre disso. Na nossa vulnerabilidade nós expressamos a nossa grandeza. Quando nós reconhecemos que somos pequenos, nós estamos nos fazendo grandes. É o que Jesus fala: o menor é o maior. No meu reino, o menor é o maior. O mais humilde é aquele que é exaltado. E que você seja assim também. Amanda, é um prazer estar recebendo aí, prima. Que Deus abençoe. E veio Judá com seus irmãos e se prostrou então diante de José. E José pergunta: o que é isso que fizeste? Então quem sai agora? Judá. Judá sai como liderança. É por isso que o Messias vai sair da tribo de Judá, porque Judá passou a ser liderança de sua família, passou a ser o primogênito da sua família. E ao mesmo tempo Judá tem uma conversão assim, 360 graus nas suas atitudes, no seu comportamento. Então Judá prova que há mudanças e que ele mudou. Que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Não tem justificativa. O que nós vamos falar? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Então José está reconhecendo, ele errou, não por aquelas atitudes que José estava condenando eles, pelo furto do copo, porque eles sabiam que aquilo não era coisa que eles tinham feito, mas está revelando aqui que ele errou diante de Deus por aquilo que eles fizeram no passado com José, reconhecendo. Quem reconhece? Judá, aquele que foi mentor da venda de José como escravo. Ele agora reconhece, mostrando a mudança total na vida de Judá e de seus irmãos. Mas ele diz: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém,
vós subi em paz para o vosso pai. Então assim, José fala, eu não vou fazer de vocês escravos, eu vou simplesmente pegar aquele que levou o cálice e colocá-lo como servo. Eu vou punir apenas ele, não vocês. Vocês não podem ser punidos pelo pecado do outro. Lembre-se disso. Jesus, ele coloca em substituição a todos nós pecadores. Mas cada um vai responder pelo seu ato. Não adianta. Cada um vai responder pelo seu ato. É individual. Aí vem o senso da autorresponsabilidade que nós temos que ter dentro de nós. E só o autoconhecimento pode nos trazer essa ideia, essa convicção de autorresponsabilidade. Mas a palavra de Deus aqui está nos revelando que somos autorresponsáveis por tudo. Ou seja, aquele que não errou não pode pagar pelo meu erro. Sou eu. Então tenha consciência de tudo que vocês façam. E aproveitando a oportunidade aqui no meio, quero ressaltar para vocês que estão aqui, quarta-feira, gente, às 19 horas, uma live que vai ensinar vocês técnicas, ferramentas poderosas de como vocês podem controlar a sua mente para que tenham uma vida de sucesso. Que muitas vezes agimos inconscientemente, agimos de forma impulsiva, temos comportamentos, atitudes que nós não entendemos por que nós agimos daquela forma e depois nos arrependemos. O que a nossa mente arquiteta, às vezes, inconscientemente, movido pelas crenças internas, vocês vão aprender isso, que nos faz agir de uma forma que nós não gostaríamos. E nós perdemos, então, o controle da nossa vida quando nós não controlamos a nossa mente. Fica ligado aí, começa a compartilhar, dividir isso, que isso tem tudo a ver com o texto que nós estamos falando aqui. Também de autorresponsabilidade, que nós que temos que ter controle da nossa vida, e não pessoas. Não devemos delegar a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas, mas sim nós devemos ter o controle da nossa mente e da nossa vida e ter esse senso de autorresponsabilidade. Então José fala, vocês retornarão, mas aquele que pecou vai ficar. Então Judá se chegou a ele, novamente Judá, assumindo aquela postura de autoridade entre os irmãos. Aí, Senhor meu, deixa-me, peço, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não me acenda a tua ira contra o seu servo, porque tu és como Faraó. Ele reconhece a grandeza de José. Lembra-se que no sonho José falou que iria teus irmãos estar diante deles, inclinados, não para humilhação, mas para que eles pudessem sentir que Deus tinha preparado algo grande através da vida de algum irmão deles, para que pudesse abençoá-los também. É isso que vai acontecer. Mas os irmãos naquela época não entendiam, achavam que era grandeza, que era um espírito de grandeza que José tinha sobre eles, e por isso acendeu-se muito a ira contra José, a ponto de vendê-los como servo e planejar estrategicamente aquela ação contra José. Então, assim, meu senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tende vós pai ou irmão? Aqui Judá começa a recapitular o que José perguntou. José na época perguntou: tens pais, tem mais irmãos? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho na sua velhice. Então José começa a falar, a relembrar José. Você lembra que você nos perguntou se nós tínhamos um pai ainda, se nós tínhamos mais algum irmão? E nós revelamos, sim, nós fomos claros, transparentes, falamos que nós tínhamos um pai e que nosso pai tinha tido um filho na sua velhice. O mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então Judá fala para José que quando José perguntou, eles falaram, abriram o coração para José, falando de Benjamim, que era o filho do único irmão que ele tinha, que era José, que estava retratando, já estava morto, já havia sido vendido como escravo, estava morto, e que o único filho do amor de seu pai Jacó pela sua esposa Raquel, que ainda existia, era Benjamim. Então eles lembram isso para José. Então tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai, se deixar o seu pai, este morrerá. Judá continua explicando toda a história, toda a narrativa do que havia acontecido quando José perguntou sobre Benjamim e sobre seu pai. Então tu disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minhas faces.
E aconteceu que subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-nos a palavra do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então, novamente, continua tecendo a narrativa, que eles chegaram até Jacó e contaram tudo o que tinha acontecido, e que eles deveriam, quando precisassem voltar para buscar mais mantimento, teriam que levar seu irmão mais novo, Benjamim, uma vez que Simeão ficou também preso, como garantia de fiança de que eles iriam cumprir com a palavra que havia dado. Continua Judá, então, falando toda a história, narrando toda a história. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Jacó falando na época para os seus filhos, e agora Judá contando, narrando toda a história para José. Se agora também tirastes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Judá continua anunciando que Jacó fala para os seus irmãos, para eles, que se caso acontecesse qualquer coisa com Benjamim, que ele iria morrer de tanto desgosto. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Então, Judá fala que a alma de Benjamim estava ligada à alma de Jacó, de tal forma que se qualquer coisa acontecesse com Benjamim, iria ser fatal para o seu pai iria à sepultura. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer a cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então eles revelam para José que seu pai não suportaria se o seu irmão Benjamim não voltasse com ele. Agora, pois, porque teu servo se deu por fiador. No versículo 32, o que Judá faz? Olha a postura de Judá agora. Teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Lembra que Judá fez esse compromisso com Jacó, com seu pai, Israel? Que se caso acontecesse qualquer coisa com Benjamim, que ele seria culpado. Judá assume agora a culpa. Lá de trás, quando José foi vendido para o Egito, como escravo, foi vendido ali para os ismaelitas, que levaram José como escravo e venderam para o Egito. Naquela época eles não assumiram a culpa, eles não reconheceram a culpa, inventaram a história que seu irmão estava morto, que uma fera tinha devorado, porque levaram a túnica de José embebida em sangue de ovelha e mostraram ao seu pai então interpretou de que José tinha sido devorado por uma fera. Então eles não tiveram sentimento de culpa, ressentimento nenhum. Mas aqui nem se colocaram no lugar de José. Aqui ele se coloca, Judá, logo aquele que foi o mentor da venda de José como escravo para o Egito, ele se coloca agora no lugar de Benjamim. Ele, tanto diante de seu pai, ele se coloca no lugar de Benjamim. Ele fala o seguinte: meu pai, que a culpa venha sobre mim, eu reconheço a culpa, se caso acontecer alguma coisa, pode fazer comigo o que quiseres. E agora, da mesma forma, Judá se posiciona diante de José. Olha o que ele fala agora: pois fique teu servo, fique eu, e no lugar do meu irmão mais novo como escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Olha a atitude de Judá agora, totalmente diferente. Por isso que Judá é de Judá, da tribo de Judá que veio o rei Davi, da tribo de Judá que veio o Messias. Você errou na sua vida? Errou. Você teve atitudes que talvez feriu o coração do Pai, de Deus? Sim. Mas todo tempo é tempo de mudança. O pau que nasce torto, ele não vai morrer torto, e suas cinzas não será torta. Você tem jeito. Todos que estão em Cristo, nova criatura é. Judá reconhece os seus erros, os seus pecados. Lembra que ele tomou a sua nora ali e possuiu e teve filhos. Ele errou ali, porque ele deveria ter cumprido o compromisso com Tamar, pelos filhos que haviam morrido e que não tinha dado herdeiros a ela. Então Tamar, tomando posse ali de uma questão cultural, vai estrategicamente cria um plano para poder ter filhos, dar descendente aos seus ex-maridos, no caso, viúva de 2 filhos de Judá,
que não entregou o terceiro filho, Sela, né? Para que ela pudesse então dar herdeiros. Então ela vai lá e se deita com Judá, e ele toma ela naquele momento como se fosse uma prostituta cultual. Nós vimos isso no versículo, no capítulo 38, não foi? E agora ele está redimindo de todos os seus pecados. Ele que vendeu estrategicamente, foi mentor da venda de José, que desesperadamente pediu que não fizesse. Ele que negou ali um compromisso diante de Tamar e ainda procurou a cultura daquele povo pagão e se prostituiu com a prostituta cultual, que oferecia aos deuses aquelas relações sexuais que eles tinham com vários homens ou com várias mulheres. E agora eles redimindo de todos os seus pecados. Então Deus te chama a todo momento, independente do mais abominável que seja o seu pecado, independente do mais difícil que possa ter sido naquela época, o erro tão grande que possa ter acontecido, porque pecar é errar o alvo. O alvo é Cristo. Você desvia do caminho de Cristo, você está pecando, você está errando. Então, independente de qualquer coisa, mesmo no último suspiro, Deus vai te perdoar e te vai receber de braços abertos. Até no seu último suspiro é momento de mudança. Mas não deixe, pensando você que tem a vida inteira, que você pode continuar errando, pecando, seguindo os caminhos errados e que você vai ter a oportunidade no seu último suspiro. Mas você sabe qual vai ser seu último suspiro, seu último instante? É por isso que nós não sabemos. Para que nós possamos a cada dia reconciliar com Deus, não deixar para amanhã. E não é a cada dia, a cada momento, é aqui e agora. Nós podemos sair daqui, dessa live, e segundos depois pode acontecer algo terrível, que você não tenha essa oportunidade de estar diante de Deus se arrependendo. Então o momento é agora. Você com Deus é agora. Que nós possamos então buscar essa comunhão com Deus. Que nós possamos a todo momento reconhecer nossa culpa, nossos erros. E Deus quer isso, Deus sabe que nós erramos, mas Deus quer esse reconhecimento da nossa parte, que é ouvir de nós. Isso é arrependimento. Quando nós falamos, nós abrimos nosso coração, nós declaramos, nós reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor. Deus, Pai misericordioso, pela Tua graça, Ele está sempre pronto, preparado para nos receber de braços abertos. E aqui Judá dá a prova de que ele havia mudado, que ele era um novo homem, que ele era uma nova pessoa. Gabi, é um prazer tê-la aqui, que você possa entrar nesse propósito de fé conosco todos os dias, através dos rios ou através do nosso canal do YouTube. E assim nós estamos aqui vendo a atitude de Judá diante de José. Isso deve ter mexido muito no coração de José. José realmente viu agora que eles estavam convertidos, que eles estavam transformados, que eles estavam arrependidos, que eles reconheciam todo o erro que eles fizeram, né, com José, tudo aquilo que eles fizeram, porque agora a maior demonstração de amor que existe é você colocar-se em substituição a outro. Aqui, Judá passa a ser figura, prenúncio, o pai da tribo que daria descendente a Davi, ao rei Davi, e que daria descendência até chegar ao Messias. Ele agora prefigura Cristo. Em que sentido? Ele se coloca no lugar dos seus irmãos, como sacrifício em lugar dos seus irmãos. Ele agora dá a vida em substituição ao seu irmão Benjamim. Lá ele praticamente mata José quando ele vende José por aquela estratégia de vender José como escravo. Mas agora ele reconhece, muda a tal ponto dele dar a sua própria vida. Deus providenciou na vida de José, José não morreu, pelo contrário, Deus tinha um propósito na vida de José e estava usando aquelas dificuldades talvez para poder trazer José a essa situação naquele momento. Mas na cabeça deles é como se José já estava morto. Mas agora ele coloca no lugar do seu irmão. Jesus, ele se colocou em nosso lugar. Nós éramos dignos de morte pelo nosso pecado. Ele que não tinha pecado tomou sobre si os nossos pecados e ali, num processo expiatório, vicário, em substituição a nós, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados.
A culpa que era imputada a nós foi imputada a ele, ele que era o Cordeiro vivo que desceu do céu, sem pecado, sem mancha nenhuma, nunca havia pecado. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. E na morte expiatória, em substituição a nós que deveríamos, que o pecado qual que é o salário do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca morre espiritualmente. Jesus, para que nós tivéssemos vida em abundância, Ele se colocou em nosso lugar, e assim, vencendo a morte, ao terceiro dia ressuscitando, venceu a morte, Ele também venceu o pecado. Então não nos imputa pecado, Deus, a nós, porque Jesus, Ele lavou os nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados. E nós agora temos que ter essa atitude de buscar em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em João fala que Jesus amou de tal forma o mundo que entregou o seu único filho, que entregou seu filho Jesus, para que aquele que nele crê não pereça, não morra mais, mas tenha a vida eterna. Judá aqui se coloca em substituição a Benjamim, fazendo o prenúncio do que seria a vida de Cristo. Colocaria em substituição pela nossa vida. Então agradeça a Jesus todos os dias, honre Jesus e busque estar na presença de Jesus todos os dias, porque Ele fez o sacrifício por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. E todos que estão em Cristo, nova criatura é. Não adianta o mundo falar com você que você não muda, que você não é ninguém, que você não vai ser nada, nós somos filhos de Deus. Nós somos nova criatura. A todo instante você tem essa oportunidade de ser nova criatura em Cristo Jesus. Que vocês possam buscar isso na sua vida. E assim fez Judá, e com certeza José ficou com o coração aquebrantado naquele momento. Porque como subirei, assim ele justifica, eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá sobre o meu pai. E assim nós encerramos o capítulo 44. Vamos então ficar na expectativa dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Espero que essa palavra tenha impactado a sua vida, espero que você tenha tirado reflexões profundas para a sua vida. Cristiano, amo de paixão, minha querida, que prazer estar com você aqui nesse propósito. Espero que nós possamos estar juntos todos os dias, nesse horário de 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e ao domingo às 8 horas da manhã, trazendo uma palavra de fé, de edificação para a sua vida. Nós estamos nesse propósito de fé 365, que é estudar a palavra de Deus durante os 365 dias do ano, porém agora trazendo um significado, um sentido, contextualizando a palavra para a nossa vida, para que nós possamos usar a palavra de Deus como um manual de conduta para a nossa vida. Eu sei que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa inspirada por Deus e que tem abençoado muitas vidas, que assim nós sejamos também, que você que está com a gente aqui no propósito, Silva, que você possa também ser instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a multidões, para que as pessoas possam ser impactadas, ser transformadas, para que as pessoas possam entender que elas não são mais do mundo, que elas são de Cristo, que elas não precisam mais continuar nesse caminho do pecado, porque elas são pecadoras, não, elas são filhos de Deus, e que a todo momento é um momento para reconciliar com o Pai, estar na presença de Deus, que a todo momento nós devemos colocar como sacrifício a nossa vida, não no sentido de sacrificar-se pela nossa salvação, mas sacrificar-se os nossos desejos, as nossas vaidades, a nossa arrogância, o nosso ponto de vista, que muitas vezes nós brigamos com pessoas, discutimos com pessoas por causa do nosso ponto de vista. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Já ouviram essa frase? Que nós possamos buscar estar na comunhão de Cristo, refletir a imagem de Cristo nesse mundo, porque somos nova criatura em Cristo, do que termos razão. Que nós buscamos, se preciso for, andar 1 quilômetro a mais, para aqueles que nos obrigam a andar 1 quilômetro, que nós andemos 2. Se alguém bate a nossa face, é isso que o cristão faz, que nós viremos a outra face, que nós viremos a outra face. Ou seja, Jesus nos chama a ser humildes, Jesus nos chama a ser prestativos, Jesus nos chama a ser tolerantes, Jesus nos chama a amar o próximo, que nós possamos ter isso no nosso coração, que Jesus nos chama a ser filhos de Deus, refletir a imagem dele aqui nessa terra. Nós somos instrumento de Deus. Que você possa usar essa live, que vai ser publicada agora no Rios, que vai subir para o Face, para o nosso canal do YouTube, Dr. Elis Comorão. Fica o convite aí, gente. Divulguem, ajude que milhares de pessoas venham até Deus através desse trabalho, através dessa live.
através dessas publicações, que as pessoas possam conhecer mais de Deus, mas que as pessoas possam também se edificar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, é entendimento, é conhecimento, é comunhão com Deus. A palavra de Deus edifica a nossa vida, muda nossas crenças, nosso caráter, nossa pessoa, nos faz pessoas melhores a cada dia. Que você possa ser instrumento de Deus para isso na vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário, mostrando às pessoas que realmente isso é bom. Quando você deixa o seu comentário lá, outras pessoas vão acessar o nosso canal, vão acessar lá o Instagram, o Rios, e vão ver, olha, esse propósito de fé, o PDF, realmente é algo que está transformando a vida de pessoas. Quando você compartilha algo que você sabe que está sendo bom para a sua vida e que você quer compartilhar com a vida dos outros. Então, transborde amor, transborde compaixão, transborde. Quando você compartilha, você está transbordando. Você está permitindo que outras pessoas tenham acesso àquilo que você está tendo em abundância. Amém? Então fica aí. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Dr. Everson Mourão, em nosso Face. Ah, que benção, Silvia. A Silvia fala assim, BH estou divulgando, meu coração fica muito feliz por isso, viu? Amém. Amém. Bom dia, minha querida, minha amiga Cris, pessoa que eu amo de paixão mesmo, faz parte da nossa família. E todos vocês que estão aqui hoje passam a fazer parte da minha família, da família em Cristo Jesus. Somos todos irmãos. Vamos errar? Vamos cometer absurdos, às vezes inconscientemente, sem saber, ou às vezes até conscientemente, mas o importante é que nós estamos num processo, numa caminhada, e toda vez que você fizer algo que realmente for contrário à vontade de Deus, tendo a palavra de Deus agora como referência, como alicerce para a sua vida, como manual de conduta, naquele momento você vai refletir, naquele momento você vai arrepender. E se você for sábio, espero que a palavra de Deus traga sabedoria para a sua vida, você naquele momento fala, não posso mais. Não posso de forma nenhuma mais. Agora é definitivo. Então isso vai trazer reflexão, vai trazer um novo sentido para a sua vida, vai fazer você reconhecer que você não pode mais. Cristo vai te incomodar e você não vai suportar mais viver naquele caminho se não for no caminho de Cristo. Larga é o caminho que leva ao mundo, são estreitos o caminho que leva a Deus, mas é esse caminho que nós devemos trilhar, porque Deus espera isso de nós. Nós estamos aqui não é para ganhar o reino desse mundo, nós estamos aqui para nos preparar para um novo reino. O reino que Deus tem para nós é muito maior do que esse. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter desigualdade, injustiça, não vai ter tristeza, não vai ter nada daquilo que nós vimos nesse mundo. É um reino que Deus, Jesus já está preparando um lugar para cada um de nós, para onde que nós estaremos indo, estaremos face a face com Deus, ceando com Cristo Jesus. Espero que vocês tenham entendido essa palavra e que essa palavra possa impactar a sua vida. Vamos orar então? E ontem eu estava, só para finalizar aqui, ontem eu estava fazendo uma análise, uma reflexão profunda. Toda vez que Deus revelava algo para você, eu falava receba, irmãos, receba. E esse jargão é muito utilizado por um influenciador digital aí, você sabe muito bem, e não quero fazer divulgação para não ficar ainda aumentando mais essa publicidade, não é essa a intenção. Mas Deus, a partir daquele momento, começou a me incomodar. Não é só receba, nós não precisamos receber apenas, nós precisamos tomar posse. Muitos são aqueles que recebem uma herança, muitos são aqueles que recebem de Deus uma bênção, porém não tomam posse daquela bênção e corre o risco de perder. Se você tem um terreno que você recebeu e você não toma posse, e tiver alguém ali, vizinho, que comece a usar aquele terreno, plantar naquele terreno, e se ele entrar na justiça, com certeza a posse vai para ele, porque você não usou aquela bênção que Deus deu. Receber é chegar na sua mão. Mas aqui Deus me revelou algo muito maior. Você não precisa apenas receber a palavra de Deus, você precisa tomar posse dela. Tomar posse dela é você processar a cada dia essa palavra no seu coração. Tomar posse dela é você colocar ela no mais íntimo do seu ser e tomar ela como referência da sua vida. É isso aí, Cris. Tome posse, porque quando você toma posse, você pode também multiplicar. Você pode fazer com que essa bênção chegue à vida de outras pessoas. Agora, quando você não usufrui dessa bênção, você recebe, mas não usufrui dela, ela ainda não está na sua vida de uma forma plena. Ela não está multiplicando na sua vida e na vida de outras pessoas. Ela não está fazendo parte ainda daquilo que você poderia tê-la como posse. Então,
Não simplesmente receba, mas toma posse. Então toda vez que Deus revelar uma bênção para você, além de receber, eu vou estar sempre falando, tome posse. É isso que eu estou pedindo para vocês hoje. Tome posse da bênção que Deus tem para a sua vida. Tome posse daquilo que Deus já te abençoou. Tome posse da sua família, no sentido não de possessão, de ter controle, de ter posse material. Não é isso. É de você reconhecer a bênção de Deus na sua vida. É de você usufruir da bênção de Deus na sua vida. É de você desfrutar da bênção de Deus na sua vida. É de você se alegrar com a bênção de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós recebemos, nós ignoramos, nós deixamos lá. Você tem filho, você tem esposa, você recebeu essa bênção de Deus. Mas muitas vezes nós ignoramos. Então tome posse, ou seja, reconheça isso, que é uma bênção sua. Viva isso, que é uma bênção sua. Coloque em movimento, faça com que isso possa produzir frutos, porque aquilo que Deus te abençoa é para a sua vida e que sirva também como bênção para a vida de outros. Você se torna um canal de bênção, onde você recebe e onde você abençoa. Então agora, tome posse dessa palavra, eu te digo, tome posse. Amém? Vamos orar? Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje. Que essa palavra possa nos edificar a cada dia, que essa palavra possa nos orientar para o caminho da verdade, assim como Judá demonstrou que quando nós estamos realmente no caminho de Deus, no caminho da conversão, nós nos transformamos, nós nos tornamos novas criaturas. Quando nós estamos em Cristo, essa palavra forte que ficou no nosso coração, nós somos novas criaturas, novos homens e mulheres, com novo caráter, com nova personalidade, agora cristã, com a personalidade do reino, com o caráter do reino de Deus, Pai. Que o Senhor possa forjar em cada um de nós esse caráter, que nós possamos, Senhor, ser para o mundo luz, imagem refletida de Cristo aqui nesta terra, que as pessoas possam reconhecer o quanto que nós mudamos, o quanto que nós amadurecemos, o quanto que nós estamos nessa caminhada, Pai, e que nós possamos colocar a nossa própria vida diante do Senhor, Pai, para que nós possamos viver uma vida reta, que nós possamos oferecer e colocar diante do Teu altar, Pai, toda a nossa vida, para que possamos levar uma vida não de escravo, mas de filhos de Deus que estão sempre prontos a servir a Deus, como filhos de Deus, como príncipes e co-herdeiros em Cristo Jesus. Servir os nossos irmãos, porque a Tua palavra, Jesus mesmo diz, porque perguntado qual que é o maior do reino dos céus, perguntado pelos seus discípulos, Jesus diz, maior é aquele que serve, é o menor. Então, se nós queremos ser o maior do reino dos céus, que nós possamos forjar o nosso caráter de servidão, não de escravidão, mas de servidão no sentido de servir o próximo, estar sempre nos colocando à disposição, colocando a nossa vida à disposição para servir, para poder estar indo de encontro àqueles que mais precisam, aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, aqueles que não têm mais recurso nenhum, que nós possamos ser aquele que sempre chega com o ombro amigo para poder ajudar. Que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, sermos um menor, assim como Jesus abaixou e lavou os pés dos seus discípulos, dos apóstolos, que nós possamos sempre estar inclinados diante de Deus, com humildade, com coração de servidão, para sempre estar pronto a servir o próximo. Que assim seja e que as pessoas possam ver em nós a grande mudança e transformação que Deus tem realizado em nossa vida, através desse propósito de fé 365. Então, tome posse aí dessa bênção do Senhor. Em Cristo, nova criatura somos. Que você possa refletir a imagem de Cristo nessa terra. Que as pessoas possam ver em você, não o velho homem, mas o novo homem que reflete a imagem de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Até amanhã. E foi um grande prazer estar com todos aqui. Compartilhe de vida e estaremos juntos amanhã. Abraço a todos. Até lá.